Olá pessoal, agora você fera do terceiro ano do ensino médio, sejam todos muito bem-vindos para mais uma aula de língua portuguesa, dessa vez resolução de questões. Vamos mexer com o Enem, vamos mexer com as questões que estarão na nossa prova, como isso é importante, não é? Olha, sejam bem-vindos, hein? Você ainda não se inscreveu no canal do EducaPE? É sério, temos mais de 200 mil inscritos que estão lá interagindo, assistindo às aulas, participando de tudo. Então você não deixa de se inscrever, segue lá, vai no canal do EducaPE no YouTube, vai no nosso Facebook, vai lá no meu Instagram também, no @luiz_lp3 ou no @luizfernando.redação. Eu estou esperando você, ok? Olha só, antes de mais nada, eu quero dar parabéns a todos os professores por esta semana, né? Esta é a nossa semana, né? Então, em nome de todos os professores da equipe do EducaPE, da direção, de toda a equipe técnica, sintam-se abraçados, professores. Um dia tão especial, dia 15 de outubro, né? Nós que estamos nessa profissão, sobretudo por amor. Ser professor no Brasil é um ato de amor. Isso é importante, ok? Um abraço a todos vocês. Fico muito feliz de fazer parte de ter escolhido essa profissão. Minha mãe é professora, minha tia é professora, então fico muito feliz por isso. Um abraço aos meus ex-professores também, tá bom? Simbora? Vamos começar? Em tela cheia para todo mundo, Ana. Vamos começar com as questões relativas a períodos compostos. Isso! Olha lá, ó, valor semântico das conjunções coordenativas. Ok? Vamos embora. Obrigado, João. Você aí trabalhando também, seja muito bem-vindo à nossa equipe. Que coisa boa, só gente fera na nossa equipe. Isso é muito bom. Tem aí, olha, primeira questão, pessoal. Uma coisa que a gente trabalhou aqui, inclusive voltado para a redação, foi o uso da vírgula. Vocês lembram disso? Como é importante a gente utilizar a vírgula de uma maneira adequada. Lembrando que a vírgula, ela está sempre associada à primeira competência da redação, ou seja, aquela competência gramatical. Lembram disso? Existem alguns assuntos, né, que na hora da redação, alguns assuntos de gramática são primordiais. A vírgula é um desses assuntos, ok? Então nós temos aí, ó, escolha a alternativa em que a oração está pontuada adequadamente. Olha só, temos aí, primeiro, os amigos conversando sobre futebol lembraram-se de Marcos, o melhor jogador que já conheceram. Gente, isso aí está correto? Não, não é? Percebam que deveria ter uma vírgula, na verdade, duas vírgulas, isolando essa oração intercalada aí, ó, conversando sobre futebol. Para a gente não perder tempo, vejam lá a letra B. Os amigos, vírgula, conversando sobre futebol, vírgula, lembraram-se de Marcos, vírgula, o melhor jogador que já conheceram. Então, se você perceber, eu tenho aqui, olha, o uso da vírgula sendo explicado de duas formas. Professor, essa oração aí, ó, que está isolada entre vírgulas, percebe? É um exemplo de oração intercalada, ou seja, precisa dessas vírgulas. E depois eu tenho ali, olha, lembraram-se de Marcos, vírgula, o melhor jogador que já conheceram. Percebam que o melhor jogador que já conheceram, né? Eu tenho ali mais uma vez uma vírgula sendo utilizada. Tem uma informação sendo acrescida em relação a Marcos, ok? Então, resposta certa aí, letra B, ok, pessoal? Ainda nesse ritmo, a gente vai ver a próxima questão. Olha lá, aponte a alternativa que justifica corretamente o emprego das vírgulas na seguinte frase. Guri que finta branco... De novo, vamos embora. Gaguejei, faz parte. Guri que finta banco, escritório, repartição, fila, balcão, pedido de certidão, imposto a pagar. Percebam aí que nós temos várias vírgulas sendo utilizadas nesse enunciado. Então, ó,
guri que finta banco, vírgula, escritório, vírgula, repartição, vírgula, fila, vírgula, balcão, vírgula, pedido de certidão, vírgula, imposto a pagar. Se a gente perceber, gente, eu tenho aí que a vírgula, ela está sendo utilizada, por quê? Para separar classes gramaticais idênticas, né? Termos que pertencem, né, à mesma classe gramatical, ou seja, desempenham o mesmo papel sintático na oração. Não é isso? A função de núcleo nominal. Então, eu tenho aí a resposta certa, letra E, ok? Separar palavras que desempenham, que têm a mesma função sintática. Se você perdeu a aula das vírgulas, o uso da vírgula da pontuação, vai lá no canal do EducaPE e assiste. Tá tudo lá organizadinho para vocês, beleza? Não só as aulas do EducaPE, como, ou melhor, não só as aulas de pontuação, como as aulas de todas as disciplinas. Se você perdeu alguma ou quer assistir novamente alguma aula, você vai lá e assiste, beleza? Olha só, mandar um abraço para o nosso diretor Bento, que chegou aqui. Eita, coisa boa. Seja bem-vindo, Bento. Se quiser entrar, viu, Bento? Você bota a máscara, vem aqui no estúdio para você dar um oi para os nossos alunos. Gente, Bento é o cérebro, é a cabeça de tudo isso aqui, né? Ele junto com o professor Manuel, né? Professor Manuel Vanderlei. Então, Bento, Manuel e Jaidete, que é nossa professora de português, perdão, conduzem muito bem aqui a ETEPAC. Bento, venha dar um alô aqui pro pessoal, venha. Apareça aqui daqui a pouco. Não adianta não, você tá feio mesmo, não tem problema não, pode aparecer feio, ok? E ó, feliz da vida nesse estúdio, que coisa boa, estúdio bonito, ó, mapa de Pernambuco, dá para fazer a previsão do tempo aqui, não dá? Dá. Vamos embora? Período composto, valor semântico das conjunções, agora olha, conjunções subordinativas, aquelas que vão introduzir orações subordinadas, vamos ver um pouquinho? Tá aí ó, na tela de vocês, simbora. Tenho aí, questão do Enem de 2016, você fera que está se preparando para o Enem agora em janeiro, se liga, uso da vírgula, que a gente viu agora em relação à hora da redação é importantíssimo e interpretação de texto. O Enem é uma prova que gira em torno de interpretação, isso é fundamental, beleza? Atenção, Ana Macário, tela cheia para todo mundo em casa acompanhar, eu tenho aí. O senso comum é que só os seres humanos são capazes de rir. Isso não é verdade? Não. O riso básico, o da brincadeira, da diversão, da expressão física do riso, do movimento da face, da vocalização, nós compartilhamos com diversos animais. Em ratos, já foram observadas vocalizações ultrassônicas, que nós não somos capazes de perceber, e que eles emitem quando estão brincando de rolar no chão. Acontecendo de o cientista provocar um dano em um local específico no cérebro, o rato deixa de fazer essa vocalização e a brincadeira vira briga séria. Sem o riso, o outro pensa que está sendo atacado. O que nos diferencia dos animais é que não temos apenas esse mecanismo básico. Temos um outro mais evoluído. Os animais têm um senso de brincadeira, como nós, mas não têm senso de humor. O córtex, a parte superficial do cérebro deles, não é tão evoluído como o nosso. Temos mecanismos corticais que nos permitem, por exemplo, interpretar uma piada. Então, percebam, prova do Enem mais uma vez, tem vários textos, alguns são textos um pouco maiores, às vezes menores, às vezes gráficos, imagens, pinturas, esculturas. Os gêneros são muitos, às vezes em poema, né? Então, assim, interpretar e ler com atenção, tá? Serão 45 questões de linguagem. Pode ter certeza que todas elas exigem da gente interpretação, cautela, a leitura cautelosa, com calma, para a gente não perder nenhuma questão. Beleza? Tela cheia para a gente ver agora as questões, na verdade, as alternativas. A coesão textual, olha lá, coesão textual, lembrando disso, né? É a parte de articulação, de relação dos termos, né, dentro de um texto, isso é importantíssimo, né? Coesão e coerência, não é? A coesão textual é responsável por estabelecer relações entre as partes do texto. Analisando o trecho, acontecendo de um cientista provocar um dano em um local específico no cérebro,
verifica-se que ele estabelece com a oração seguinte uma relação de, olha lá, se liga, é uma relação de finalidade, porque os danos causados ao cérebro têm por finalidade provocar a falta de vocalização dos ratos. Opa, finalidade? Tem um objetivo, tem uma finalidade? Acho que não, hein? Letra B, oposição, visto que o dano causado em um local específico no cérebro é contrário à vocalização dos ratos. Letra C, condição, pois é preciso que se tenha lesão específica no cérebro para que não haja vocalização dos ratos. Eu vou nessa, viu? Acho que é letra C, vamos ver. Letra D, tenho ali, ó, consequência, uma vez que o motivo de não haver mais vocalização dos ratos é o dano causado no cérebro. Será que é essa? Tela cheia, Aninha, para o pessoal ver. Vamos para a letra E. Proporção, já que à medida que seleciona o cérebro, não é mais possível que haja vocalização dos ratos. Gente, preste atenção. Ó, acontecendo de o cientista provocar um dano em um local específico no cérebro. Gente, esse verbo no gerúndio dá a ideia de condição. Ó, é se o cientista provocar um dano em um local específico do cérebro. Caso o cientista provoque esse dano. Ou seja, a ideia, pessoal, é de condição. Resposta certa aí, letra C. Ou seja, caso aconteça esse dano provocado por um cientista. Se esse dano acontecer, beleza? Então, a coesão aí manifesta, né, esse sentido, essa lógica, né, de condição. Beleza? Tranquilo? Eu tenho aí, ó, a segunda questão, você que está acompanhando tudo aqui no Educa PE, segunda questão ainda sobre os aspectos de conjunções, não é isso? Conjunção, gente, como é importante, viu? A quarta competência da redação, ela exige, né, que a gente tenha muito cuidado com as conjunções, com as preposições, não é isso? Porque a quarta competência se refere aos elementos de coesão textual, né? E conjunção faz parte deles, não é isso? Simbora, eu tenho aí, olha, mais uma questão. A classificação das conjunções destacadas abaixo estão corretas, exceto, não é estão, né? É está. Aquele verbinho ali, ó, é está, beleza? Vamos lá. Mas pode ser estão também, né? Concordando com conjunções, é verdade, pode ser. Vamos lá. O professor de português sai catando erro em tudo, né? Vamos embora. Tem aí, ó, conjunções. Se liga na tela. Vamos embora. Tem lá, letra A. Não irei trabalhar hoje porque estou com dor de estômago. Olha lá, conjunção subordinativa causal. É verdade. Eu estou dando a causa, né? De não estar indo trabalhar. É verdade. Ele quer a falsa, hein, gente? Olha lá, ele quer errada. Então, eu tenho ali, ó, letra B. Embora não admita, está com dores de cabeça. Dá a ideia de concessão, ó, conjunção subordinativa concessiva. É verdade. Embora, mesmo que, ainda que, não é isso? A conjunção aí é concessiva. Uma ação não elimina a outra, né? O fato de ele estar com dor de cabeça, né, não quer dizer que ele vá admitir, né? Então, a ideia do embora aí tá certo. Farei todos os doces da festa segundo os ensinamentos da minha avó. Tá dizendo aí, gente, que é uma condição. Opa! Segundo os ensinamentos da minha avó, de acordo com os ensinamentos da minha avó, conforme os ensinamentos da minha avó, de acordo, conforme, segundo, tá dizendo aí que é condição. É conformidade. Então, a resposta errada, ó, também aí para você. Letra C, pessoal. Ok? Perfeito. Não vou nem ver o restante, hein? A gente já matou, senão não dá tempo. Tenho aí, ó, vamos embora. Vamos para a literatura. Semana de Arte Moderna e a primeira fase do modernismo. Semana de 22, a ruptura, né? A quebra, né? Com aquela estética muito conservadora, muito certinha. O modernismo vem, através da semana de 22, para romper, para desconstruir e para trazer uma nova forma de arte aqui para o Brasil. Não é isso? Influenciados, logicamente, pelas vanguardas europeias. Então tem aí, primeira questão para vocês. Olha lá. A Semana de Arte Moderna, 1922, a gente sabe, expressão de um movimento cultural que atingiu
todas as nossas manifestações artísticas, não só a literatura, né? A pintura, a música, né? De maneira geral, toda a arte foi envolvida pela semana de 22, não é isso? Surgiu de uma rejeição ao chamado colonialismo mental. Pregavam a maior fidelidade à realidade brasileira e valorizava, sobretudo, o regionalismo. Com isso, pode-se dizer que, ou seja, ele quer aí a resposta correta, letra A. Romance regional assumiu característica de exaltação, retratando os aspectos românticos da vida sertaneja. Falso! Essa ideia de idealização, exaltação, aspectos românticos, não cabe para esse momento. Beleza? Agora nós teremos um quê de realismo, de realidade. Letra B, a escultura e a pintura tiveram seu apogeu com a valorização dos modelos clássicos. De jeito nenhum. Pelo contrário, há uma rejeição a esses valores clássicos, a esses modelos clássicos. Nós vamos ter na pintura Anita Malfatti, Tarsila do Amaral, né, que vão tratar em seus retratos, em suas pinturas, em suas obras de arte, a simplicidade, a representação do povo. Di Cavalcanti é outro exemplo disso. O Portinari, como eu já citei, então está falso. Letra C. Movimento redescobriu o Brasil, revitalizando os temas nacionais e reinterpretando a nossa realidade. Com certeza. É importante falar desse redescobrimento do Brasil. Por quê? Porque se a gente vai estudar a literatura brasileira, a gente vai ver que a primeira escola literária, o primeiro movimento estético, né, a falar sobre o Brasil, só que de uma maneira muito idealizada, fora da realidade, foi o romantismo, né? Então é com o modernismo, principalmente com a primeira geração, que nós vamos ter esse novo Brasil, mostrando a realidade desse Brasil. Sobretudo na questão de movimentos como a poesia do verde amarelismo, né? O movimento do verde, a poesia para o Brasil, do Oswald de Andrade, o movimento do verde amarelismo, né? Até o Abapuru, da Tarsila do Amaral, também representa muito isso, não é? Os poemas do Oswald de Andrade que tratam, né, que usam da linguagem oral, né? O jeito como as pessoas falam, então, jogados dentro da poesia, dentro da arte, tudo isso aí é uma forma de retratar o Brasil, de mostrar o Brasil agora com veracidade, agora com realismo, né? Agora esse Brasil de verdade, não mais idealizado. Então a resposta certa está aí na sua tela. Você, fera do EducaPE, é a letra C, pessoal. Segunda questão. Olha ali, ó, acabei de falar dele, hein? Oswald de Andrade, o poeta da primeira geração do modernismo, da fase heróica. Olha lá, então eu tenho aí, olha, presta bem atenção. Leia o poema a seguir e responda. Vício na fala. Olha lá, para dizer em milho dizem mil, para melhor dizem mió, para pior, pior, para telha dizem teia, para telhado dizem telhado, e vão fazendo telhados. Então a gente percebe aí, né, além dos versos livres e versos brancos, essa linguagem extremamente simples e o jeito de falar das pessoas. Mió, pió, teia, teiado, não é isso? Vamos lá. Feita a leitura do poema Vício na Fala, de Oswald de Andrade, analise e julgue as seguintes proposições. Vamos ver o que é verdadeiro e o que é falso aí, tá? O poema de Oswald de Andrade alerta-nos sobre a necessidade de uma espécie de ética linguística, pautada na diferença entre as línguas, nesse caso, em uma única língua. E aí, pessoal, verdadeiro ou falso? Verdadeiríssimo, né? Ou seja, temos que ter o respeito às diferenças, às variantes linguísticas, ok? Então, o número 1 tá verdadeiro. 2, o poema critica a maneira de falar do povo brasileiro. Não vou nem continuar, gente, pelo amor de Deus, né? Ele coloca justamente isso até como uma forma de homenagear e dizer que existe essa língua heterogênea, esse jeito de falar, o jeito de falar gostoso do povo, beleza? 3, temos aí. Para eles, os falantes que dizem mil, mió, pió, teia, teiado, de certa forma constroem um telhado, ou seja, criam novas formas de pronúncia que aumentam e sobressaem-se, em muitos casos, a norma culta. É verdade, né? Vão criando seus próprios padrões, entre aspas, linguísticos, né? As suas próprias formas de falar. Perfeito.
4. A palavra vício, encontrada no título do poema, denuncia o preconceito linguístico do autor. Gente, se tem uma coisa que o Oswald não tinha, era preconceito linguístico. Ele é o cara que, dentro da literatura modernista, vai adaptar a língua falada das pessoas, né, ao uso, fazer poesia, né, fazer arte com essa língua falada, essa língua gostosa do povo. Beleza? Então, resposta certa, letra B de bola, alternativa 1 e 3 estão corretas. Beleza? Saindo aí do modernismo da primeira geração, nós vamos para a segunda fase, né? Se você perdeu essas aulas, vai lá no canal do Educa PE, não deixa de assistir, tem tudo lá, ok? Essa segunda fase, a gente vê que estamos falando aí, né, da poesia do amadurecimento, né? A poesia do Carlos Drummond de Andrade, que o Enem, por sinal, adora. Cecília Meirelles com o misticismo, né? E a poesia infanto-juvenil de Cecília Meirelles, né? A sensualidade do Vinícius de Moraes, né? Sou apaixonado por Vinícius de Moraes, não é isso? E na prosa, a temática, sobretudo, da seca, né? Com Graciliano Ramos, como nós vimos nas últimas aulas, né? Jorge Amado, José Lins do Rego, Raquel de Queiroz, não é isso? Érico Veríssimo. Então, são grandes escritores dessa segunda fase modernista. Acabaram de me mostrar a plaquinha, só tenho mais 5 minutos. Simbora? Tela cheia para vocês, olha lá. Então, primeira questão sobre segunda fase. Não faças versos sobre acontecimentos. Não há criação nem morte perante a poesia. Diante dela, a vida é um sol estático. Não aquece nem ilumina. Uma das constantes na obra poética do escritor mineiro Carlos Drummond de Andrade, olha aí, o escritor que mais cai no Enem, se liga nisso, Drummond sempre está no Enem, beleza? Como se verifica nos versos transcritos, letra A, louvação do homem social. B, o negativismo destrutivo. C, a violação e desintegração da palavra. Letra D, o questionamento da própria poesia. E letra E, o pessimismo lírico. Gente, se tem uma coisa que o Carlos Drummond de Andrade vai fazer, principalmente Drummond nessa segunda geração, é utilizar da linguagem para fazer questionamentos sobre o estar no mundo, beleza? Questionamentos próprios, íntimos. Então, a poesia de Drummond não tem mais aquela necessidade, não só de Drummond, mas a poesia dos escritores da segunda fase do modernismo, não tem mais aquela necessidade de fazer críticas ao passado, né, a outras escolas, a outros movimentos artísticos. Quem fez isso foi a primeira fase. Tanto é que é por isso que nós vamos ter a poesia do amadurecimento. São escritores mais maduros artisticamente falando, uma consciência social ainda maior. Beleza? Uma outra coisa que a gente vê nesses versos de Drummond é a questão da metalinguagem. Ele usa da linguagem da poesia para falar sobre o próprio fazer poético. Ele usa da palavra para falar da palavra, da linguagem para falar da própria linguagem. Então, na sua tela está aí, ó, resposta certa, a letra D de dado. Olha lá, o questionamento, Aninha, pode encher a tela para todo mundo? O questionamento da própria poesia. Percebam, não faça versos sobre acontecimentos, ou seja, ele usa da palavra dos versos para falar sobre a própria poesia. Metalinguagem, a linguagem que explica a própria linguagem. Para a gente encerrar, eu tenho agora Vinícius de Moraes, rapidinho, olha lá. Primeiro, sua obra poética costuma ser dividida em duas fases. A primeira é conhecida como transcendental, com o predomínio de uma temática mística. E a segunda é conhecida como materialista. Olha lá, ó, na qual se percebe um movimento de aproximação do mundo material. Verdadeiro ou falso? Verdadeiríssimo. Em sua poesia predominam questões de natureza política e social, tais como a liberdade, a justiça, a miséria, a ganância, a traição e
O idealismo também é verdade, ok, gente? 3. O poeta explorou com sensualismo os temas do amor e da mulher por meio do verso livre, aderindo então às propostas dos modernistas de 1922. E 4. Além da poesia sensual, Vinícius interessou-se também pela poesia social. Utilizando uma linguagem simples e direta, o poeta manifestou sua solidariedade às classes oprimidas em poemas como O Operário em Construção. Vamos ver? 5. A linguagem empregada em seus poemas afasta-se da linha surrealista, aproximando-se de uma linguagem direta, exata, caracterizada pela economia da linguagem em uma tentativa de geometrizá-la. E aí a gente vê que a resposta certa, olha lá, é a letra C. 1, 2 e 4, beleza? A gente vai se despedindo de vocês e voltamos na próxima aula. Até lá!